Por que ansiedade e depressão parecia não existir antigamente e hoje virou doença? Uma epidemia após muitas outras epidemias. Essa parece que veio para ficar. Não se encontra uma cura definitiva, porque o negócio ele é mais adentro, é mais profundo. Não é algo que possa se resolver na periferia. Mas vamos lá, vamos refletir um pouco sobre o tema. Antigamente os medos eram subjetivos. Por exemplo, na Europa medieval, as noites eram mais longas, até mesmo pela inclinação da Terra, as trocas de equinócios, uma época glacial, muita neve, era neve inclusive nos verões. Aí tinha ainda a questão da superstição, que tem raiz nas crenças, na religião. Mas tudo bem, era um medo, falando grosseiramente, gostoso de se ter. Se escondia abaixo de mesa, abaixo da cama, trancava as portas e aquilo cansava tanto o cérebro que a pessoa conseguia dormir pesado durante a noite. Mas quando o medo ele é imaginativo, por exemplo, hoje em dia, nós não temos mais que temer à noite, porque qualquer crime é declarado também hoje durante o dia. Não temos mais aquela compulsão pelo oculto, tudo era mal olhado, tudo, os medos, inclusive religiosos, eram sob a punição inquisitória, você ser acusado de bruxo, de bruxa. Mas isso tudo passou, então por que ainda há temor? Se não estamos mais também nas cavernas, fugindo de feras. Devemos lembrar que quando o homem estava nas cavernas ou na selva, ele pelo menos tinha a válvula de lutar. Ele expurgava para fora suas ânsias. E depois, cansado, agora tem a caça no prato. Já que não tinha prato, então era direto à boca. Hoje a gente não foge de feras. A gente simplesmente fica sentado, inerte, no ócio, pensando no que pode acontecer, ou no que já aconteceu. Então, é um passado que não existe mais e um futuro que não existe ainda. Então, nunca estamos, como sempre se diz, já está batido, no presente. E o que é estar no presente? É você sentir esse corpo. A sua consciência está aqui só para isso. Tentar entender o que está acontecendo. E muitas vezes a alta espiritualidade ataca esse corpo com a suposta doença para analisar no que dá, como treinamento, para ver o que você faz em prol disso. Porque não há outra forma para sacudir o sujeito em franco estado de desenvolvimento. Senão ele não evolui, ele não sai do lugar. Ele se basta como ele está e como ele acredita que ele é. Bem, e hoje? Porque é a coisa mais queixada em divãs, inclusive em confessionários. Essas igrejas protestantes, tudo recebe pessoas acometidas com esses quadros de distúrbio e transtorno, porque não são doença. Se tornou doença quando ele se expandiu, dá a impressão que é uma doença curável, tateável, mas não é. É uma doença psíquica, não pode ser encontrada na 3D. Devemos lembrar
que há não muito tempo, algumas décadas, talvez séculos, existiram guerras contínuas, uma sucedendo a outra, com poder bélico exponencial, como nunca antes. Agora nós temos a energia nuclear como intimidador. Mas teve pausas, né, nesse decorrer histórico em que acontecia lá um levantezinho, uma revolução, uma insurreição popular, mas é como eu dizia do homem lá nas cavernas. Isso aí gera uma válvula de escape, né, em que você, como povo, coloca para fora. Então dá a falsa sensação de resolução, né, de sanação de dores internas, populares. Mas esse cansaço social já está acumulando banco de horas. A sociedade está cansada. E por estar cansada, está fragilizada, como que seu estado imunológico espiritual não a protegesse mais. Agora qualquer coisa faz uma sociedade inteira adoecer, né, miseravelmente. E nada adianta, né? Tu vê medicamentos pesados, uma máfia farmacológica, médico não sabe o que faz, terapeuta está aí só para, né, para a prosperidade própria, ele acaba ganhando para não resolver nada na prática. Temos a religião, né, que tenta impor mãos e nada parece acontecer, o sujeito continua a mesma coisa, seu contexto moral e ético não muda em nada, ele continua sendo o mesmo pervertido mental, no aspecto de não entender a vida, distorcer tudo, prostituir todas as ideias, né, supremas. E isso tudo se resume, né, em religião, ciência e a política, as três cabeças de cérebros sociais, que são bem declarados todos os dias. Mas com o fato de duas guerras, né, quase uma atropelando a outra no século XX, teve muitas baixas. Essas pessoas desencarnaram. A gente sabe, em esoterismo, que na natureza nada se perde, tudo se aproveita, ou tudo se transforma. Onde é que veio parar esse povo todo, a parte psíquica? As almas desencarnadas ficaram um certo período, né, no astral, que recebe gratuitamente esses seres, né, com contaminantes que vêm aqui, com a questão interna psíquica da ira, vai lá, mancha aquele local e é expurgado de lá. É como se diz, o nosso ser causa, por não ter causado nada, não suporta as nossas causas e nos expurga novamente para o tempo, como um pai, né, que diz para o filho: saia de casa e vá trabalhar por conta própria. Então, esse povo, né, que não são um, dois, três, nem dezenas, são milhares, onde é que vieram parar? São os remanescentes de hoje, aqueles que nasceram dos anos 40 para cá. Todos aqueles desencarnados, eles têm que ter, né, a mesma coisa. Quando a guerra estava estabelecida, eles não sabiam, né, entre o opressor e a vítima da opressão, aonde colocar aquele povo todo. Quando que a pior decisão, né, como eu digo aqui, assombração tem outro nome, é opinião, usaram de extermínio prático.
para dispensar de uma vez, né? Eliminar, para criar espaço. Eu não sei que espaço teriam, né, e que visibilidade sem ter um povo sectário. Como seria inteligente, no mínimo, exterminar a todos e você querer ser líder. Ser líder de quem e de quê? Sem ninguém para o aclamar. Então, voltando para a questão da guerra, hoje, né, temos duas guerras históricas, algumas revoluções populares que eram nada significativas, que não marcaram a história, por exemplo, a Revolução Francesa, a válvula de escape do povo, como hoje os levantes, né, que vão acontecer muitos hoje, guerras civis, tudo mais. E quando o povo, né, ele como uma panela de pressão, ele não aguenta mais. Então ele, pum, eclode, em ira. Mas essas duas últimas guerras foram muito significativas na questão do que está acontecendo hoje. Nós temos as impressões ainda no DNA de alma e nas informações causais do espírito. Como existe a lei da recorrência, roda do samsara, numa roda o movimento é repetitivo. Tudo vem à tona novamente. É como sal de fruta em água. Não se mistura. Então, se você parar para pensar que isso de trauma não é apenas uma coisa de uma única vida, estresse pós-traumático, é preciso ter existido um estresse para poder acabar em trauma. E isso é muito mais complexo, muito mais expansivo do que a gente pensa numa vida curta de 80 anos, com eventos pontuais, né, quase insignificantes de um único indivíduo. Devemos esquecer da egrégora, daquilo que se mantém tão vivo quanto uma própria guerra declarada. Por que você acha que a guerra começou a partir da Alemanha? O planeta tem uma rede de terminais, como nós temos os chakras, os centros de energia, em pontos específicos. Por exemplo, na Alemanha nós temos um chakra que nós vamos chamar de chakra umbilical da Terra, por emoção. E quem vivia sobre aquele solo? Os bárbaros, né, os ditos vikings. Nas imediações periféricas existiram outros povos mais pacíficos, os celtas, os hindus. Já os árabes não podemos falar a mesma coisa, né, porque tem muito dentro do arianismo a influência arabesca. Né, os países, por exemplo, que adotam a mesma postura, né, chauvinista, patriarcal e violência, né, violência a granel. Então, se você perceber, né, a influência dessas duas últimas guerras no hoje, você vai entender que você ainda está vivendo essa guerra. Ou no papel da vítima oprimida ou do opressor. O opressor pelo medo que ele tinha da derrota. E o oprimido, o medo intrínseco do sacrifício. Ambos os lados estão agora coparticipando, coabitando em um mesmo mundo, agora com uma pseudo-igualdade, onde não dá mais para si, né, declarar guerra, nem mesmo falar o que está sentindo em relação a tudo e aos outros, porque há censura. Felizmente, isso nos barrou, né, dá um
um impulso no lóbulo frontal para que module o nosso comportamento, para que não tenhamos desgastes desnecessários. Mas é declarado, a espiritualidade é clara. As duas últimas guerras são a causa hoje desse estado infernal de ansiedade sem cura, depressão que se arrasta por décadas. Eu conheço pessoas que estão há 20 anos com depressão e nada resolve. Por quê? Porque está marcado na alma o registro. Só vai se resolver isso quando todas as guerras internas e externas acabar. Tomara que não seja com o fim do próprio planeta. Paz reverencial a todos.